A presença dessas mulheres empreendedoras é motivo de orgulho para todas nós. Nós estaremos presentes nessa palestra que acontecerá daqui a pouco, com a presença das senadoras também. Aqui nós já temos diversas senadoras se pronunciaram, mas aqui temos agora presente a senadora Simone Tebet, a senadora Maria do Carmo, a senadora Lúcia Vânia, minha companheira, a senadora Vanessa Graziotin, a senadora Gleice Hoffmann, a senadora Fátima e a senadora Regina. E eu quero dizer que estaremos todas e mais outras presentes para debatermos as nossas experiências em comum. Mulheres à luta. Muito obrigada. Como dizia, senhor presidente, a reforma da Previdência do governo Temer assenta-se em duas falácias fundamentais: o envelhecimento da população e um déficit estrutural crescente, apoiado em dados do IBGE, colhidos pelo secretário da Fazenda, Mansueto Almeida, afirmando que a relação entre trabalhadores ativos e inativos cairá de 9 para 1 em 2015 para 4 para 1 em 2040. Esses números são veementemente questionados por diversos especialistas, dentre eles a economista da UFRJ, Denise Gentil. Ela contesta a preocupação excessiva com o impacto do envelhecimento da população sobre a Previdência, por ela definida como determinismo demográfico. Na verdade, temos aqui, senhoras e senhores, um velho artifício estatístico. Projetam-se no tempo as hipóteses mais negativas para sustentar um cenário pré-determinado. Segundo Denise Gentil, mais importante do que realizar uma reforma previdenciária será adotar políticas macroeconômicas que levem às altas taxas de crescimento, que recuperem o emprego e o aumento da produtividade do trabalhador. Aí sim, com o aumento efetivo das receitas, conseguiríamos a sustentabilidade efetiva e estrutural do sistema. Peço que Vossa Excelência desconte o tempo do à parte. A economista nos alerta ainda para o fato de que a Previdência não pode ser entendida apenas como um gasto público e uma transferência de renda aos mais pobres, aposentados e pensionistas, mas, acima de tudo, como um fator de desenvolvimento da própria economia nacional. E é um gasto autônomo, quer dizer, uma transferência que se converte integralmente em consumo de alimentos, de serviços, de produtos essenciais e que, portanto, retorna das mãos dos beneficiários para o mercado, dinamizando a produção, estimulando o emprego e multiplicando a renda. Os benefícios previdenciários têm um papel importantíssimo para alavancar a economia. Quem é nordestina como eu sabe o impacto da aposentadoria do trabalhador rural das pequenas cidades do Nordeste brasileiro. Quando a economia toda se prepara para funcionar, justamente nos dias em que o trabalhador rural recebe a sua aposentadoria, movimentando a produção e movimentando a economia local. Igual efeito, ou próximo dele, ocorre também com o Bolsa Família nessas cidades. O Brasil pode passar pela mais amarga e injusta reforma da Previdência Social de sua história. As medidas propostas, entre as quais o aumento da idade mínima para 65 anos para mulheres e homens, ampliando o tempo de contribuição mínima de 15 para 25 anos e a redução dos benefícios, já revelaram o seu caráter impopular. Diante do fracasso de convencer a opinião pública, mesmo com a campanha milionária na mídia nacional, alardeia-se agora um déficit crescente da Previdência Social, tentando gerar uma insegurança profunda na população quanto ao futuro da nossa Previdência. Mas a população, o povo trabalhador, sabe que esta reforma vai contra os seus interesses, para garantir os interesses de outros, para garantir os interesses das grandes previdências, dos sistemas de previdências privados, em detrimento do sistema de previdência público e em detrimento dos interesses daqueles que menor renda têm neste país e que são, portanto, os agraciados com as aposentadorias menores.
Um estudo recente, organizado pela Anfip, pelo DIEESE e pela Plataforma Política Social, rechaça a afirmação recorrente na grande mídia de que a Previdência Social seria a grande responsável pelo desajuste nas contas públicas. Para esses especialistas, o governo defende esse ponto de vista, já vou terminar, senhor presidente, deixando de se referir aos gastos com juros sobre a dívida pública, que em 2015 foram 502 bilhões, superiores aos gastos previdenciários, 486 bilhões de reais, as desonerações tributárias, que totalizaram 280 bilhões em 2015. O governo federal abre mão de cerca de 20% das suas receitas. E ao fato de que anualmente o governo deixa de arrecadar cerca de 452 bilhões de reais em 2015, porque não há políticas eficazes de combate à sonegação. Quanto à sonegação, outros estudos revelam que pelo menos 3 dos principais devedores somam uma dívida de 426 bilhões de dívida, que significa mais de 3 vezes os valores do anunciado pelo governo como sendo o déficit atual da Previdência. Portanto, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, nós não estamos discutindo ou enfrentando uma reforma da Previdência. Se fosse isso, certamente haveria quase consenso nos parlamentos e na sociedade, porque nós reconhecemos que num sistema complexo como o da Previdência no nosso país, certamente há desvios, há fraudes, há manutenção de privilégios que precisam ser combatidos. Mas o que nós estamos discutindo é muito mais do que isso. É uma reforma que se contrapõe aos interesses dos mais pobres e vulneráveis da população, que estes que vão pagar a conta amarga da crise econômica. Propõe um trabalhador rural do semiárido nordestino que se aposente aos 65 anos com uma contribuição de 25 anos ou mesmo de 15 anos, quando sua expectativa de vida mal atinge 55, é mais do que injusto, é cruel, é desconhecer a realidade do povo brasileiro ou conhecê-la e ficar indiferente a ela. Assim como é simplesmente desumano desconhecer a realidade da dupla jornada da mulher brasileira, igualando em 65 anos as idades para aposentadorias entre os homens. Mas, senhor presidente, nós temos uma rara condição de enfrentar isso de maneira diferente. O senador Paulo Paim apresentou a esta casa uma proposta de CPI da Previdência e fui uma das primeiras a assinar. Acredito que sua realização vai oferecer ao país uma chance única de sairmos do debate retórico para uma profunda e corajosa abordagem sobre a questão da Previdência Pública no nosso país. Com essa iniciativa, o senador Paim apresenta também uma chance ímpar para que o Senado Federal reassuma o protagonismo que deve ter na vida pública, na política nacional. Espero que não a desperdicemos. E por isso, senhor presidente, quero dizer da minha total adesão a essa CPI e luta permanente, inclusive agora no 8 de março, convocando as mulheres trabalhadoras desse país a se manifestarem nas ruas contra esta reforma terrivelmente prejudicial aos interesses das mulheres trabalhadoras. Coerente com sua história, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, se posicionou na sua reunião do Diretório Nacional em fevereiro contra esta reforma da Previdência. Coerente com toda a minha vida, firmo aqui meu compromisso de lutar com todas as minhas forças contra essa ignomínia contra o povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente, inclusive pela paciência. Eu que agradeço Vossa Excelência e cumprimento